Muito obrigado, presidente. Eu quero dar as boas-vindas à Emanuela Medrades, que realmente cumpriu aquilo que prometeu ontem, né? Naquele momento turbulento que a gente estava, uma intervenção da colega Elisiane, a senhora disse que estava sentindo ali uma tortura psicológica, né? Foi o dia todo muito tenso. Alguns membros consultam o STF, tem ligação, depois chega novas informações e a senhora falou aquilo e disse que iria falar tudo aqui, não está se negando a responder absolutamente nada. Isso é muito importante, colabora muito com os trabalhos aqui dessa comissão. Eu queria, em primeiro lugar, perguntar para a senhora o seguinte: a relação, quem comprou quem? A Global comprou a Precisa comprou a Global, foi uma fusão. Eu queria entender um pouco desse grupo. Presidente, está estragado. Não. A Precisa foi adquirida pelo Grupo Global em 2014. Ela foi adquirida em 2014, né? Então, a empresa Global Gestão de Saúde, ela teve problemas. Isso é fato que já foi relembrado aqui por muitos colegas, dentre outros com a Petrobras e com o próprio Ministério da Saúde. Nessa questão do Ministério da Saúde, em 2017 ainda, né, em governos anteriores, o ministro era o deputado Ricardo Barros, uma peça-chave que tem sido muito colocada aqui e que é importante que essa comissão aceite a vinda dele, porque ele chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal, que mandou essa CPI ser aberta aqui no Senado Federal, que não deixa os governadores virem aqui explicar os bilhões de reais de verbas federais enviadas a estados e municípios, e, ao mesmo tempo, o senhor Ricardo Barros não tem ainda, o deputado, a sua convocação marcada. Então, é peça-chave para que a gente possa ouvir. Ele quer vir, não pode perder o time da coisa. Eu não entendo realmente por que não se chama, se a gente quer buscar toda a verdade. Outro aspecto interessante é a cariação. Muito importante a senhora se colocar à disposição dessa cariação com o funcionário, o servidor do Ministério da Saúde, o Luiz Ricardo, e também o consultor da OPAS, William. Muito importante a gente entender realmente o que aconteceu, porque essa CPI já começou ali com CPI da cloroquina, depois veio o CPI da Copa América, agora nós estamos nos invoices. E a gente precisa aprofundar, já que não se quer aprofundar aqui, se blinda investigações importantes, que é papel dessa comissão. Eu quero repetir, nunca é demais repetir. São 2 requerimentos que deram origem a essa comissão. Um deles, meu, assinado por 45 senadores da República. Uma adesão maior do que o primeiro requerimento, por incrível que pareça. E esse meu requerimento investiga governo federal, sim, mas estados e municípios, mas isso aqui é difícil a gente chegar. O caso do Consórcio Nordeste, relembrado há pouco pelo colega Marcos Rogério, é algo estarrecedor. Apequena essa comissão quando ela não quer enveredar pelo caminho de investigação sobre esse tema tão importante, que são os 300 respiradores adquiridos de uma indústria ligada a produtos, que comercializa produtos à base da droga, da maconha, e que se tem aí, infelizmente, foi pago antecipado 48,7 milhões de reais, e esses respiradores até hoje, mais de um ano, não chegaram. É um caso que está na boca do povo. Onde a gente anda, e aí? E o Consórcio Nordeste? De norte a sul do Brasil, e a gente não vê essa comissão enveredar por esse caminho, que eu acho que é legítimo, e nós não vamos desistir
de fazer essa cobrança. Até porque parece, o que tudo indica, pelos relatórios da CGU, que eu cobro aqui, que o ministro Wagner Rosário venha a essa comissão. Inclusive, é interesse de todos que ele venham, da oposição, dos governistas, dos independentes, porque ele vai trazer informações importantes aqui sobre a própria Covaxin. Só porque ele vai trazer também informações de estados e municípios, de 53 operações, parece que não querem marcar a vinda dele. Então, o ministro já disse também que quer vir aqui à comissão. Por que não se chama? Mas essas perguntas, a gente acredita que vão ser respondidas muito em breve, porque o brasileiro que ainda está acompanhando essa CPI não aceita esse valor mais de corrupção e ele quer a verdade, toda a verdade, e não podemos negar isso. Eu queria lhe perguntar exatamente sobre o ministro Ricardo, o ex-ministro e deputado Ricardo Barros. Qual a relação da Global com o referido deputado? Qual foi exatamente a participação, a eventual participação do deputado nas negociações para a aquisição da vacina Covaxin? Se teve algum outro parlamentar envolvido nisso? Senhor senador, eu desconheço qualquer relação do Ricardo Barros nos nossos processos. Tem algum outro parlamentar que, de alguma forma, atua junto à empresa Global Precisa? Não. A senhora deu essa entrevista aqui para a revista Isto agora no dia 15 de maio de 2020, no ano passado, falando o seguinte, aqui inclusive a matéria é muito clara: aumento exponencial da demanda por produtos médico-hospitalares usados no combate ao coronavírus expõe fornecedores sem experiência e governança e compradores irresponsáveis. Olha só a declaração. A gente tem visto aí que essa corrida gerou muitos prejuízos aí, superfaturamentos, escândalos, eu citei aqui já em alguns estados, Consórcio Nordeste, essa coisa toda. Eu lhe pergunto, a senhora afirmou nessa entrevista o seguinte, abre aspas, a grande demanda por esses insumos e abriu-se um grande espaço para oportunistas e aventureiros entrarem no negócio. Eu lhe pergunto, doutora Emanuele, o que a senhora observou no mercado durante a pandemia que a levou a fazer a essa observação? Senador, no período, a Precisa, como uma empresa licenciada corretamente pela Anvisa e apta para fazer qualquer tipo de comercialização de produto para a saúde, correlato e até importação, recebia diversas ofertas de pseudos representantes e etc., com produtos. Então, a questão da coerência, a questão da responsabilidade, tanto por parte de compradores quanto de vendedores, nessa minha fala, é por conta disso. A gente recebia muita informação e muita gente que dizia que tinha algo que não tinha. Tá. Nessa mesma entrevista, a senhora afirmou, abre aspas, estamos enfrentando um mercado selvagem, com concorrentes sem experiência, governança e compliance. A Global, empresa que participa do grupo, da qual a senhora é diretora técnica, tem vários problemas judiciais por não atendimento aos contratos celebrados. Considerando este fato, podemos dizer que sua empresa tem compliance? Sim, temos compliance, governança e compliance. Perfeito. Então, que ações efetivas de compliance sua empresa adotou na negociação da Covaxin? Senadora, mais uma vez, não é a minha área de atuação, mas o senhor, a gente pode, não sei, questionar para a diretoria de compliance. O que eu sei é que nós fazemos todos os protocolos de Know Your Client, Know Your Customer, seguimos sim à risca os protocolos de compliance e governança da companhia, inclusive protocolos de anticorrupção. Mas, ainda assim, não é a minha área para eu poder ir a fundo aqui com o senhor.
Qual foi exatamente o trabalho da Fundação Albert Einstein na aquisição da Covaxin? Na aquisição da Covaxin, Sim. nenhum trabalho. O Instituto Israelita Albert Einstein é uma ARO, né, que é uma Academic Research Organization, e eles são responsáveis pela condução do ensaio clínico de fase 3 aqui no Brasil. Tá, mas com relação a essa vacina... Sim, da Covaxin. Ela desenvolveu, então, pareceres, ela tem... Não. O ensaio clínico ele foi autorizado pela Anvisa e nós vamos iniciar os ensaios clínicos, já temos todo o protocolo desenhado. Ainda não existe a conclusão da fase do Brasil, mas o Instituto Israelita ele é responsável por toda a parte de fase clínica da fase 3 aqui. O senhor William, que prestou depoimento aqui no último dia 9, afirmou que fez reiteradas solicitações para a correção do tal invoice. Se sua empresa tem governança e compliance, por que tantos erros na confecção de um simples documento? Senador, mais uma vez, esse documento, ele é uma minuta, ele é um draft, e não necessariamente não significa que nós não temos compliance a partir do momento que a correção é realizada. A indicação do ajuste é feita e a correção é realizada. Tá. Em algum momento, a senhora discutiu a aditivação do contrato para permitir a inclusão da Madison Biotech como empresa pertencente à Barack Biotech? O senhor fala do contrato do Ministério da Saúde. Uhum. Nós discutimos com a Bharat, porque também para a Precisa, a Madison foi um participante depois que a gente já tinha assinado o nosso MOU. Caso o Ministério da Saúde apontasse a necessidade no avanço das tratativas, isso, sem dúvida, seria feito. Então, alguém do Ministério da Saúde levantou essa questão de alguma forma com a senhora? Não, o que foi levantado foi quem é a Madison. Nós pegamos uma declaração da Bharat, inclusive declaração que eles publicaram como press release, e enviamos ao Ministério. E, a partir daí, não fomos mais questionados. Se houvesse algum tipo de questionamento, obviamente, nós faríamos o possível para poder adaptar e atender ao que o Ministério solicitasse. Ok, já que envolveria recursos públicos, essa transação que não foi concretizada, eu acredito que é importante para essa comissão, senhor presidente, o questionamento com relação a esse contrato aí, essa cláusula de confidencialidade. Eu acredito que é importante que se tenha, porque envolve recurso do contribuinte. Então, um procedimento que a gente poderia fazer, essa solicitação, saber também se outros contratos, se existe essa cláusula de confidencialidade, para a gente poder comparar, como, por exemplo, tivemos o caso aqui da Sinovac também. Eu acho que era importante a gente saber se existe essa cláusula e até que ponto isso pode, de alguma forma, ser exposto para que a gente tenha conclusões da transação envolvida. Em relação à transparência, nós nunca faltamos com transparência, nós nem sequer pedimos sigilo sobre o contrato que foi assinado entre a Precisa e o Ministério. A Janssen, a Pfizer, sim, eles pediram confidencialidade de anos e anos. Então, nós não estamos faltando com a transparência. O que os senhores estão pedindo é um contrato entre entes privados. Os senhores vão pedir também o contrato de representação entre a União Química e o Instituto Gamaleia? Se tiver que pedir, se envolve dinheiro público, temos que pedir. Eu acho que faz parte. Transparência, a publicidade do dinheiro do contribuinte, não tem dúvida com relação a isso. Saber também se o Butantan, com relação à Sinovac, se tem o mesmo padrão, as outras vacinas, eu acho que isso faz parte da busca pelas informações. Sim, no princípio da isonomia, eu concordo com o senhor. Princípio da isonomia, não temos a menor dúvida. Ninguém aqui está para fazer jogo de A, B ou C. O que a gente quer é buscar a verdade. Né? Eu sei que isso, de alguma forma, para vocês é complicado, mas o povo brasileiro que quer saber exatamente
quem é quem, se tem alguém por trás, por quê? 15 segundos. Um paraíso fiscal, por exemplo, que causa estranheza, né? Será que as outras empresas também têm, que fazem esse tipo de parceria no paraíso fiscal, a sua sede? Então, tudo isso eu acho que a gente precisa cruzar os dados para ver se é alguma coisa, se tem alguma coisa atípica, alguma movimentação atípica dentro disso. Eu agradeço, presidente. Obrigado, Muito obrigado. senador Girão, inclusive pela pontualidade em relação ao tempo. Essa presidência terá a necessidade de agilizar para tentarmos garantir a palavra do maior número possível de senhores e senhoras senadores. Eu, inclusive, cumprimento Vossa Excelência e eu peço para a Secretaria, para oficializar em forma de requerimento, a requisição apresentada aqui pelo senador Eduardo Girão, para solicitar todos os contratos entre partes que existem, não somente neste caso, como nos demais. Agradeço Vossa Excelência pela sugestão, já encaminho para a Secretaria, já faço o encaminhamento para a Secretaria.